secreto estás, no amanhecer, no entardecer, tu estás comigo. Tu estás comigo. Tu estás comigo. Tu estás comigo. Senhor, que privilégio, Pai, tá te louvando, Paizinho. Teu povo, Senhor, tá te louvando, Paizinho, nas casas, Senhor, famílias, Paizinho, reunidas, Pai. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, Senhor, esse nosso culto, Pai, essa celebração, Senhor, da Santa Ceia. Pedimos, Senhor, para que o Teu Espírito Santo, Paizinho, visite, Senhor, cada um, Paizinho, nesse momento, Pai. E que Tu se faça, Senhor, presente, Paizinho, como Tu sempre fizeste, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós te amamos, Senhor. Nós te cultuamos, Senhor, nós te adoramos, Pai.
Olá, meus amores, nós estamos aqui em mais um culto, nosso primeiro culto online, e eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37, para nós conversarmos a respeito de um assunto muito interessante, muito importante para nós. João, capítulo 7, versículo 37, a palavra diz o seguinte: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Versículo 39 continua: ele estava se referindo ao Espírito, com letra maiúscula, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Ouvindo as suas palavras, alguns no meio do povo disseram: certamente este homem é o profeta. Outros disseram: ele é o Cristo. Ainda outros perguntaram: como pode o Cristo vir da Galileia? Versículo 42, a Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi? Assim o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Senhor, nós estamos diante aqui da Tua Palavra e eu te peço que o Teu Espírito Santo esteja vivificando tudo isso que está escrito aqui, porque sem a ação do Teu Espírito, tudo isso não passa de religião, não passa de letra morta, mas se o Teu Espírito nos tocar, se o Teu Espírito fizer e cumprir a obra que o Senhor tem para nós e o propósito que o Senhor tem para nós essa noite, nós cremos que estaremos transformados, nós cremos que nosso coração e a nossa mente será modificada de acordo com a Tua vontade, e é isso que nós queremos ser parecidos cada dia mais contigo. No nome de Jesus, nós oramos e já te agradecemos. Amém. Esse texto conta a história de que Jesus estava numa festa, uma festa muito importante naquela época, e Jesus, a princípio, disse que não iria para essa festa, mas ele resolveu ir porque ele tinha um negócio para fazer lá, ele tinha uma parte do plano dele para cumprir lá. E tudo o que Jesus faz traz um ensinamento consigo. E eu creio que nós temos um grande ensinamento para nós hoje, ainda mais nesses dias tão difíceis, onde nós passamos por crise, por isolamento, por solidão, por angústia, enfim, por agonia, uns mais, outros menos, mas todos nós passamos por esse tipo de problema nesses tempos de isolamento. E o que Jesus nos traz aqui nesse texto é que a minha primeira lição, a primeira coisa que me chama a atenção é no versículo 37, quando ele diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E eu quero que você raciocine comigo, quem é que não tem sede nesses dias? E outra pergunta é, a sede que nós temos, ela é de quê? Eu não sei, você que está me vendo e me ouvindo agora, não sei se pela sua cabeça passa algum tipo de carência. E todos nós passamos por isso, não há nada de errado, não há nada de anormal nisso. Mas o fato é que nós sempre estamos buscando em nossas vidas algo para suprir essa nossa carência. E aí a gente vai buscar na comida, a gente vai buscar no esporte, a gente vai buscar no consumo, a gente vai buscar em drogas, em um relacionamento, enfim, em alguma coisa ou em alguém. E consciente ou inconscientemente, nós vamos fazendo isso para que algo dentro de nós seja preenchido, para que uma carência nossa seja suprida. E eu tenho aprendido ao longo dos dias que carência não se supre, carência se cura. E é por isso
que essa carência nunca acaba. É por isso que a gente nunca cansa de procurar algo para nos satisfazer. E é por isso que muitos de nós somos dependentes de alguma coisa. Alguns são dependentes do açúcar, outros são dependentes de uma sensação, de uma adrenalina, de um esporte, outros são dependentes de um sentimento. Mas o fato é que todos nós sempre estamos nessa dependência, nessa carência de algo e sempre estamos tentando suprir esse algo. E ainda mais nesses dias de isolamento. E a gente nunca vai conseguir suprir, a gente nunca vai conseguir tampar esse buraco se a gente não encontrar algo que realmente complete, que realmente preencha, que realmente supra ou, melhor ainda, cure essa carência. Porque, repito, carência não se supre, carência se cura. E a nossa carência, no fundo, ela é apenas de uma coisa, ou melhor, de um alguém. A nossa carência é de Jesus. Tudo o que nós buscamos, tudo o que nós ansiamos, tudo o que nós precisamos está em Jesus. Em Jesus habita a plenitude. E enquanto a gente não encontrar Jesus, nós sempre vamos continuar procurando ganhar mais, procurando fazer mais, procurando, enfim, suprir essas carências. E mesmo quando encontramos Jesus, nós precisamos entender que o que Jesus está falando aqui é de sede. Nós estamos com sede de alguma coisa e essa sede ela pode ser suprida, ou melhor, ela pode ser alimentada de modo que a gente não sinta mais essa dependência de algo ou de alguém. Eu mesmo consigo identificar na minha vida coisas em que eu tinha dependência e hoje eu não tenho mais. Por quê? Porque eu coloquei Jesus no lugar dessa coisa, ou dessas coisas, ou desses alguém. E a gente vai conseguir isso à medida em que a gente vai buscando Jesus. Mesmo tendo encontrado Ele, a gente precisa cada vez mais e mais dEle, porque a grande verdade é que nem sempre a gente coloca Jesus no lugar que deveria. Muitas vezes nós pegamos uma partezinha nossa e nós entregamos para Jesus, mas a gente não faz com que Ele seja o elemento que vai saciar a nossa sede. Você já teve sede de água e que não passou com um copo só? É mais ou menos isso. Às vezes um copo só de Jesus não basta, nós precisamos de mais e mais e mais, até chegarmos no ponto de dizermos: eu estou tranquilo, eu não preciso mais dessas outras coisas, eu preciso de Jesus. E com Jesus eu sacio a minha sede. Por quê? Porque Ele é a fonte de água viva que não para de jorrar nunca. E o que Ele está nos ensinando em João 7,37 é isso: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Eu amo a forma como Jesus ensina e a forma como Ele compartilha conosco os princípios dele, porque ele deixa claro que tanto ele, quanto a palavra dele, quanto os princípios dele, quanto os valores, enfim, tudo de Jesus é optativo. É assim, é para quem quer, é para quem tem sede, é para quem quer buscar. Em outro lugar, eu separei aqui, Apocalipse capítulo 22, versículo 17, na segunda parte do versículo diz assim: quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Em outros lugares, ele falou: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Em outros lugares, ele diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, todos esses ensinamentos de Jesus, eles são para as pessoas que querem e que tomam a decisão. Se eu abrir, se Jesus bater na porta e eu abrir, Ele entrará e ceará comigo e eu com Ele. Então, sempre existe uma
uma contrapartida do indivíduo para com Jesus, uma resposta ao chamado de Jesus. Quem quiser, ou melhor, quem tem sede, venha a mim e beba. Não significa que quem tem sede fica parado no lugar que a água vai chegar e vai matar a sua sede, não. Quem tem sede, venha a mim e beba. Ou seja, nós precisamos ir atrás de Jesus. Nós precisamos buscar Jesus enquanto se pode achar, e à medida que a gente busca, Ele vai derramando essa água para matar a nossa sede. Isso é muito precioso, porque a partir daí, a partir do momento que a gente entende isso e se entrega a isso e passa a andar nessa direção, a nossa sede de outras coisas vai diminuindo e a nossa sede de Jesus vai aumentando. E a grande novidade, a grande boa nova é que essa água nunca para de jorrar. Tanto que ele continua no versículo 38, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Rios de águas vivas. Ou seja, essa carência, essa dependência, essa agonia, essa ansiedade que você está sentindo agora, ela pode ser suprida, ou melhor, curada em Jesus. E é tão lindo isso porque Jesus está totalmente disponível, não importa o que você já disse ou já pensou a respeito dele. Jesus não fica magoadinho ou chateadinho porque um dia nós fomos inimigos dele, ou porque um dia nós fizemos chacota dele, ou porque um dia nós blasfemamos. Não. A autoestima dele não baixa por causa disso, pelo contrário, a Bíblia diz que ele, de maneira nenhuma, rejeitará aquele que vir até ele. Então, isso é de um caráter, de uma nobreza tão grande, que nós temos esse direito, por causa de Jesus, de chegarmos até Deus, de maneira que não seremos rejeitados de maneira alguma. Por isso, se você um dia foi rejeitado por alguém, saiba, Jesus não vai fazer isso. Se você um dia foi mal amado por alguém, saiba, Jesus não vai fazer isso. Jesus é aquele que recebe, que aceita, independente de, apesar de. Ele recebe a gente, e a coisa mais linda é a nossa sede ser saciada em Jesus. E como é que eu busco Jesus? Eu busco Jesus através da sua palavra. Eu busco Jesus através da comunhão com Deus, ou seja, orando. Eu busco Jesus através da comunhão com os santos, ou seja, me relacionando com outras pessoas que também são do mesmo grupo de interesse, que buscam também agradar a Deus e estão numa melhora constante, ou pelo menos buscando essa melhora. Pessoas imperfeitas, sim, pessoas hipócritas, sim, pessoas, enfim, cheias de defeitos, cheias de problema, que nem eu e você, mas com o relacionamento nosso que nós vamos buscando a Deus juntos a cada dia e melhorando a cada dia. Sabe por quê? Porque todas as vezes que nós fazemos isso, todas as vezes que nós buscamos a Deus através da comunhão com a sua palavra, através da comunhão com uns com os outros, ou através da comunhão com o próprio Deus, nós estamos alimentando o nosso espírito. E essa palavra que Jesus traz para nós, a partir do versículo 39, depois que ele diz que do nosso interior fluirão rios de águas vivas, e a Bíblia explica, e ela diz assim, ele estava se referindo ao Espírito, o Espírito com letra maiúscula. Eu me lembro quando eu cheguei na Sal e Luz, e no primeiro culto que eu participei, eu me lembro quando uma mulher fez uma oração, e no início dessa oração, não era no início do culto, ela disse assim, Senhor, nós invocamos o Teu Espírito Santo. E aquilo me deixou muito impactado, muito chocado, mas também muito maravilhado, porque eu pensei, vocês estão invocando o quê? Vocês estão invocando o Espírito Santo de Deus. E depois, com o tempo, eu fui entendendo que é exatamente isso. Esse Espírito, ele vem habitar em nós à medida que a gente se entrega para Ele.
está aqui na palavra, ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Então, se você crê em Jesus com o coração e se você confessar com a sua boca que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador, do seu interior fluirão rios de águas vivas, porque o Espírito Santo de Deus vai passar a habitar em você por causa dessa aliança que você está fazendo com Ele. Daí, ao alimentar esse relacionamento, ao fluir dessas águas no seu interior, a carência vai sendo curada, as dependências de coisas que não deveriam ser também vão sendo curadas. E, enfim, por mais que o mundo esteja desabando ao nosso redor, nós estaremos firmes como um monte Sião. Nós seremos aqueles que confiam no Senhor, que não se abalam, mas permanecem para sempre, assim como diz o Salmo 125. Por isso eu quero te dar uma palavra de esperança, dizendo que se você tem sede de algo, pare de buscar esse algo e passe a buscar alguém. Esse alguém é Jesus Cristo. E eu te digo, à medida que você vai fazendo isso, através da palavra, da oração, da comunhão, você vai se enchendo do Espírito Santo, você vai alimentando o Espírito Santo, que habita dentro de você, mediante essa aliança de você para com Jesus Cristo. Esse Espírito, ele vai fazer com que fluam águas que curam, águas que restauram, águas que trazem esperança, águas que trazem paciência, águas que trazem longanimidade, águas que trazem sabedoria, águas que trazem autoridade para que você possa enfrentar esses dias maus. Por isso o meu convite hoje é para que você se alimente desse Deus, para que você busque esse Deus, e por mais que você não saiba como fazer isso, eu quero te convidar a se alimentar mediante uma palavra como essa que você está ouvindo, mediante a leitura das Escrituras. Se você nunca leu ou nunca teve interesse, comece pelo Novo Testamento, e eu creio que Deus vai começar a falar contigo, assim como Ele começou a falar comigo também, no dia que eu entreguei a minha vida para Ele. Essa palavra é para você que, assim como aqueles outros daquela época disseram, Ele é o Cristo. Essas pessoas foram as que saíram na frente no quesito buscar a Deus. Essas pessoas tiveram experiências maravilhosas com o Espírito Santo de Deus, e por mais que o mundo estivesse se acabando, por mais que as coisas estivessem difíceis, essas pessoas são aquelas que morreram apedrejadas, por exemplo, mas morreram olhando para o céu e dizendo que Jesus Cristo é o Senhor. Eu queria que você aproveitasse a sua vida e se entregasse a esse Deus através de uma oração que eu queria que você fizesse comigo agora. Paizinho, eu te entrego a minha vida e eu te peço que o Teu Espírito Santo venha habitar em mim, porque eu reconheço que o Teu Filho Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu reconheço que sozinho eu não tenho direito à salvação, sozinho eu não consigo me livrar das minhas maldades, das minhas transgressões, mas através do Teu Filho Jesus, o sangue do Cordeiro me lava, me limpa, me sara e me faz perfeito, me faz justo. Por isso eu reconheço hoje que sou pecador, eu reconheço hoje que Jesus é o meu Senhor, o meu Salvador, e que através do seu sacrifício Ele levou os meus pecados. Hoje eu ganho o direito, eu ganho o poder de ser chamado Filho de Deus. Hoje o Senhor escreve o meu nome no livro da vida. Hoje o Senhor me dá direito à paz que excede todo o entendimento, que o mundo não pode dar, mas que o Teu Filho pode. No nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida e que você tenha experiências com Ele. E agora nós vamos ministrar a ceia do Senhor, que é um marco, é uma celebração daqueles que receberam ao Senhor como filho, como você fez hoje. E eu já quero te convidar a pegar um pedaço de pão, pegar um suquinho de uva, para que a gente possa celebrar junto. Se você tem esse antes e depois de Cristo,
você está convidado a participar da ceia do Senhor, que é justamente para os filhos de Deus. A ceia do Senhor é uma celebração e eu amo celebrá-la logo depois da adoração, porque realmente isso não é um funeral, né? A gente não deve ministrar a ceia num ambiente lembrando apenas da morte de Jesus. Claro, a morte de Jesus foi o que nos trouxe vida. A morte de Jesus foi o que nos trouxe dignidade, foi o que nos trouxe justificação, foi o derramar daquele sangue que nos fez livres do pecado. Foi por causa daquela morte de Jesus que nós ganhamos a vitória contra a própria morte. Mas nós devemos nos lembrar ainda mais da ressurreição de Cristo, porque Ele não permaneceu morto. Ele ressuscitou ao terceiro dia e até hoje Ele vive e reina. E enquanto Ele esteve entre nós, em carne e osso, com os seus discípulos, na noite que foi traído, Ele ministrou essa ceia que já representava aquele sacrifício que nos traria vida, aquele sacrifício que nos faria mais vitoriosos, de modo que nós somos chamados mais do que vencedores. Essa ceia, ela não pertence a uma denominação, não pertence a um grupo restrito. Essa ceia pertence àqueles que ganharam o direito e o poder de serem chamados filhos de Deus. E isso a gente recebe mediante uma aliança. Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, reconhecendo que Ele morreu por nossos pecados, que Ele é o nosso Senhor, ou seja, Ele é quem manda na nossa vida, Ele é o nosso pastor, Ele é quem nos conduz. E nós cremos que Ele é o nosso Salvador e confessamos isso, ou seja, é Ele quem nos traz a salvação e não nós mesmos com os nossos esforços. Nós ganhamos o direito de participarmos da ceia do Senhor. E isso revela a nossa vitória contra a morte. Isso revela a nossa vitória contra o pecado. De modo que a Bíblia, em 1 aos Coríntios, capítulo 11, o apóstolo Paulo, depois de dar instruções a respeito da ceia, ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. E eu entendo que essa palavra do apóstolo Paulo, ela traz para nós para que a gente fique atento que a obra de Jesus Cristo foi completa e que nem os nossos pecados nos tornam indignos. Entendam o que eu estou falando, é que não é porque nós ganhamos o direito de pecar por sermos filhos de Deus, não. É que nós ganhamos o direito do perdão, mesmo quando nós não conseguimos andar sem pecar. De modo que eu e você, né, aqueles homens pecadores, né, ganham o direito de cear logo depois do arrependimento. E esse arrependimento vem com o exame. Né? Examine-se, pois, o homem, a mulher, a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Ou seja, após um exame, em detectando algo que te condene, em detectando algo que me condene, o arrependimento precisa ser imediato. E mediante esse arrependimento, o Senhor já sonda o nosso coração, o Senhor já derrama perdão e imediatamente nós já ganhamos o direito de cearmos com o Senhor mediante o arrependimento. Por isso, o que o apóstolo Paulo nos ensinou foi, na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, disse: este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Comam deles todos. E, tendo ceado, tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Bebam dele todos, porque todas as vezes que vocês comem do pão e bebem do cálice, assim diz o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele volte.
E é isso que nos faz mais do que vencedores. O sangue de Jesus nos perdoa dos nossos pecados e a partir de agora não há mais separação entre nós e Deus. E o corpo de Jesus, que foi moído naquela cruz, e à medida que Jesus gritou, está consumado, nós ganhamos direito à nossa salvação. Graças a Deus por isso. Você ceia aí na sua casa com os seus queridos, você ceia aí na sua casa sozinho, crendo que Deus é aquele quem te guarda, aquele quem te salva e aquele quem te faz mais vitorioso, que te faz vitorioso contra a morte. Senhor, nós te agradecemos por tão poderosa atitude, por tão grande salvação. Nós te agradecemos porque o Senhor cumpriu o seu propósito e fez o que deveria ter feito, se entregando por mim e pelos meus irmãos, nos dando o direito à vida eterna, escrevendo o nosso nome no livro da vida, nos dando a paz que excede todo o entendimento. E hoje nós celebramos isso, crendo que o teu sangue nos lava, nos limpa, nos restaura, nos transforma e nos deixa limpos, sem deixar o inimigo ter direito a acusar as nossas almas, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça e nós tomamos posse dessa graça conquistada pelo teu Filho Jesus. É muito bom, papai, ser contado como um dos teus filhos. É muito bom ser servo do Senhor. É muito bom ser ovelha do Senhor. Por isso, em nome de Jesus, pastoreia a gente e recebe a nossa adoração no nome de Jesus. No nome de Jesus. E da mesma maneira que eu amo celebrar a ceia em adoração ao Senhor, eu também amo celebrar os dízimos e ofertas, porque eu creio que esta é uma atitude daquele que entendeu que Deus precisa participar das nossas finanças, não porque Ele precisa do nosso dinheiro, na verdade Ele não precisa. Nós é que precisamos participar do reino dEle. E de modo que se você já entendeu esse princípio, eu quero te convidar a fazer isso de maneira eletrônica. Vai aparecer na sua tela a conta da igreja e eu quero dizer para você que isso não é por necessidade da própria igreja, do próprio ministério. E eu quero até abrir para você que as nossas contas estão todas em dia, tem dinheiro na conta, nós abençoamos vários e vários ministérios. Não é por causa disso, é também por isso, mas é mais ainda para que o reino de Deus avance. Então, se você ainda não organizou as suas finanças de maneira a separar para o Senhor aquilo que lhe é devido, eu quero te encorajar para que você comece a fazer isso aos poucos. A palavra nos ensina de que a contribuição ela precisa ser proporcional às nossas posses, de modo que aquele que ganha muito, doa muito, aquele que ganha pouco, doa pouco. E pode ser que você esteja desempregado, pode ser que você esteja numa situação ruim e que você não tenha nada. Por isso, você não precisa dar nada, porque proporcionalmente é assim que funciona. Então, eu quero te encorajar a você que ainda não colocou isso nas suas finanças, na sua planilha de gastos, né? Que você se organize para começar a dar um passo em direção a essa organização financeira, de modo que você possa ter o prazer de participar do reino de Deus com as suas finanças, ofertando, dizimando, fazendo aquilo que está em seu coração.
Por outro lado, eu quero te dizer que se você tem algum problema quanto a isso, se você não entendeu ainda esse princípio, não se sinta mal. Pelo contrário, espera o Senhor falar contigo. E a partir do momento que o Senhor falar com você, a partir do momento que você sentir no coração de cumprir de ser privilegiado em cumprir essa atividade, de ser ofertante, de ser mais liberal nesse sentido, que você vá tendo esse prazer no nome de Jesus. Por isso, faça isso com liberalidade, faça isso com prazer, faça isso se sentindo honrado em participar do reino de Deus e reconhecendo que existe gente pior do que você. Nós vamos orar e encerrando. Eu espero que você tenha curtido esse novo formato. Eu espero que você continue acompanhando e não deixe de conhecer os outros perfis da Sal e Luz. A Igreja Sal e Luz Sede, Igreja Sal e Luz Campina Grande, Igreja Sal e Luz Bancários, Igreja Sal e Luz Valentina e Sal e Luz. Esse I é um Yzinho, Sal e Luz Chile. Esses são os perfis das nossas igrejas. Vai lá, confere no Instagram, confere no YouTube e você vai ter muito conteúdo, muitas histórias para você se alimentar o teu espírito. Paizinho, em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo que aconteceu nas nossas vidas essa noite. Te agradeço porque as coisas que o Senhor faz são eternas e maravilhosas e tudo tem um propósito. Por isso, em nome de Jesus, que essa noite tenha sido um marco em nossas vidas e que a gente saiba aproveitar ao máximo essa semente que foi plantada em nosso coração, que a gente possa agasalhar essa palavra no nosso coração para viver de acordo com a Tua palavra. Nós cremos que o Senhor é um Deus gracioso, poderoso e cuidadoso. E é muito bom estar debaixo do Teu cuidado. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo repouse sobre a sua vida hoje e sempre. Se você crê, dá um amém aí no seu lugar e que você fique em paz. E deixa eu dar alguns avisos para você que acompanha o nosso ministério. Amanhã, segunda-feira, nós vamos começar uma campanha de 40 dias de jejum e oração. Se você já participou de uma campanha como essa, que todo ano nós fazemos, você já sabe mais ou menos como funciona. E se você nunca participou, eu vou te falar, nós temos um material que vai estar disponível no Instagram da igreja, @saleluizbessa. Você visita o nosso perfil e você vai ver como conseguir esse material. Nesse material nós temos uma devocional por dia. Durante 40 dias nós vamos estar juntos nessa devocional e a questão do jejum, você pode escolher algo que tome o seu tempo ou que tome ou que seja gostoso para você, que seja prazeroso para você. Tá? Então, por exemplo, tem gente que faz jejum de carne, 40 dias sem comer carne. Tem gente que faz jejum de televisão, de redes sociais, enfim. A recomendação é que o jejum não seja total, é claro, se você quiser fazer jejum de uma refeição por dia, tudo bem. Se você quiser fazer jejum de 2 refeições por dia, aí vai de acordo com o seu
as suas condições, eu realmente e fortemente recomendo que você não tente impressionar a Deus, porque você não vai conseguir, tá? Então, ore, converse com o Senhor, sonda o seu coração e veja aquilo que toma o seu tempo, tenta tirar algo prazeroso do seu dia e passa esse tempo, esses 40 dias sem fazer isso. Claro, são coisas lícitas, mas que nós fazemos esse sacrifício. Para quê? Qual é o propósito, o intuito disso? É a gente alimentar menos a carne e alimentar mais o espírito. Por exemplo, se você gosta de novelas e você decide fazer um jejum de 40 dias sem novela, no lugar da novela, você coloca leitura da palavra, você coloca oração, você coloca louvores no seu dia e durante 40 dias você vai estar substituindo algo que alimentaria a sua carne por algo que vai alimentar o seu espírito. Eu quero ouvir o seu testemunho para saber o que aconteceu depois de 40 dias fazendo isso, tá certo? Então o nosso intuito é esse, deixar de alimentar a carne, deixar a carne com fome para alimentar ainda mais o espírito. Mais informações, vai acompanhando no nosso perfil, @SalELuzBessa, no Instagram, tá certo? Que Deus abençoe o restinho desse teu domingo, que Deus abençoe a tua semana e fica ligado nas nossas redes, porque apesar de estarmos separados fisicamente, nós continuamos juntos. Até a próxima!